Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Betina Ferreira, sou professora de Ciências e Biologia da rede pública e da rede privada do Estado de São Paulo. E hoje a nossa aula é sobre protozoários. Mais específico, nós vamos falar hoje sobre o Trypanosoma cruzi, que causa a doença de Chagas. Vamos para mais uma aula. Doenças causadas por protozoários flagelados. Hoje nós vamos falar sobre a doença de Chagas. Aqui tem uma breve apresentação sobre a minha formação, sobre aquilo que, né, para vocês me conhecerem um pouquinho melhor sobre a minha licenciatura, ok? E agora sim, vamos falar sobre o Trypanosoma cruzi, né, um protozoário. Então, nós iniciamos as nossas aulas iniciais, né? Falamos lá no comecinho sobre o que é um protozoário, né? Então, os protozoários são organismos microscópicos, são organismos que alguns deles podem ser parasitas humanos. Então, existem os protozoários flagelados, os ciliados, aqueles que são os risópodes, né? Que se locomovem por pseudópodes. E nós temos também os esporozoários. Então, quatro tipos de protozoários diferentes. Cada um desses protozoários se locomovem de maneiras diferentes, por isso essa classificação. Aqui hoje nós vamos falar um pouquinho sobre, em específico, um flagelado, né? Que é o Trypanosoma cruzi. O Trypanosoma cruzi é um protozoário, lembrando que os protozoários fazem parte do reino protista, todas as células são proeucariontes e todas elas são unicelulares. Logo abaixo tem uma imagem de um Trypanosoma cruzi, esse protozoário flagelado. Como vocês podem ver na imagem, nós temos aí o núcleo celular, um grande flagelo, né? E esse flagelo ele inicia, né, com uma membrana ondulante, o grânulo basal e o corpúsculo parabasal. Então, o que que acontece? Ele é microscópico, esse, né, protozoário aí. E esse protozoário, ele é o causador de uma das doenças que mais acomete os brasileiros. É uma doença endêmica do nosso país, chamada de doença de Chagas, né? Então, o agente etiológico que nós falamos, né, o agente, aquele que é o causador da doença de Chagas, é um protozoário, né? Essa doença, ela foi descoberta por Carlos Chagas, por isso o nome, né, doença de Chagas. Ele era um eminente cientista brasileiro e durante o seu ciclo evolutivo, o que que acontece? O protozoário, ele vai apresentar algumas formas. O protozoário, ele é microscópico e ele vai viver primeiramente dentro de um inseto hemíptero, né? Que ele é vulgarmente conhecido como barbeiro, que está à nossa direita aí, né? Então, nós temos um inseto. Esse inseto é ele que é o vetor da doença de Chagas. É ele que vai transmitir o Trypanosoma cruzi. Então, o que que vai acontecer? Dentro do intestino desse animal, né? Dentro do intestino do barbeiro, vivem os tripanossomas. Então, o tripanossoma ele fica dentro do intestino desse inseto, e no momento, né, que esse inseto ele vai picar uma pessoa porque ele vai se alimentar do sangue, ele pode muitas vezes infestar essa pessoa, né? Depois que ele se alimenta. Então, nós vamos ver como que isso vai acontecer. Então, vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse inseto, né?
Então, o barbeiro, ele é um inseto de hábito noturno. O lugar que ele mais gosta de picar, né, é o rosto das pessoas no momento que elas estão dormindo. Então, o que que acontece? Quando o barbeiro ele vai fazer a transmissão, primeiramente ele vai picar, vai liberar uma substância anestésica, e no momento que ele libera isso, a pessoa não sente ele picar, né? Porque ele é um inseto relativamente grande, né? Não é igual o pernilongo que é pequenininho. Ele é, né? Ele tem um tamanho ali de 5, 6 centímetros. Então, é um inseto relativamente grande. Então, a hora que o inseto, ele tá passando pelo nosso rosto, geralmente que é ele que tá fora, né, do cobertor, ele vai passar, ele vai picar a pessoa, e no momento que ele picar, nas glândulas salivares, né, não tem as formas infestantes. O protozoário não está nas glândulas salivares. Então, ele vai picar e vai sugar o sangue do hospedeiro. Só que depois que ele termina de sugar, o barbeiro, ele faz o quê? Ele elimina as fezes bem próxima aonde ele picou. Então, no momento em que ele pica e suga o sangue, ele não está transmitindo o Trypanosoma cruzi. Ele vai transmitir o, o parasita depois, assim que ele acaba de sugar o sangue, ele vai eliminar essas fezes. E dentro das fezes é o que tem o Trypanosoma cruzi, ok? Só que o que que acontece? Eles podem induzir essas formas de duas maneiras. Ou a pessoa está dormindo, ela vai, depois que o inseto sair, ela vai sentir uma coceira, né? E aí, no momento que ela se coça, o hospedeiro, pela esfoliação da pele ali, que a gente acaba, né, arranhando ali, ela vai penetrar para dentro da corrente sanguínea. Então, a penetração do parasita acontece depois que a pessoa se coça. Pode acontecer também das pessoas se infestar por essa doença pela realização de transfusões de sangue e alguns alimentos contaminados pelas fezes do barbeiro. Existem alguns estudos que, como o barbeiro fica, né, muito em alguns lugares, como nas plantações de cana-de-açúcar, açaí. Então, o que ocorre? Acontece que no momento que vai fazer essa extração do caldo, fazer a liberação do açaí, pode ser que venha algum, algum desses parasitas, e aí existe alguns casos de pessoas que ficaram, né, doentes com a doença de Chagas, porque houve uma contaminação através dos alimentos. Esse é um indício bem menor, mas pode acontecer, ok? O mais comum é pela picada mesmo do barbeiro, e aí ao picar, ele suga o sangue, depois que ele suga o sangue, ele elimina as suas fezes. A vítima vai, coça e o barbeiro penetra pela pele, ok? Mas pode acontecer via transfusão de sangue, pode acontecer através desses alimentos, pode acontecer por via congênita, né? A mãe contaminada transmite para o feto, né? E também pode até acontecer caso a pessoa ocorra, né, a morte dessa pessoa e usa-se os órgãos dela para fazer transplantes de órgãos. Então, se uma pessoa, vamos supor que uma pessoa morre de morte cerebral e ela é doadora de órgãos. E ninguém sabe que ela tem Chagas, por isso que é importante fazer todos os exames, né? Por isso que os grandes hospitais, eles têm todo esse cuidado para que não aconteça nada disso. Que se eu
recebeu um órgão de uma pessoa que estava doente com doença de Chagas, isso pode passar para mim. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com esse tipo de coisa. Mas a via mais comum da transmissão é pela picada do mosquito, ok? Então, o barbeiro atua na doença de Chagas como um hospedeiro intermediário, onde ocorre a reprodução, né, que é uma reprodução assexuada por divisão binária no sistema digestivo do inseto. Já no homem, assim como em outros hospedeiros vertebrados, como gato, cachorros selvagens, roedores e gambás, são considerados hospedeiros definitivos. Então, não é uma doença que vai acometer só os seres humanos definitivamente. Pode acometer alguns organismos também. Gato, cachorro selvagem, roedores, gambás, alguns organismos que vivem aí e têm acesso a esse inseto. Quais são os sintomas? O que que acontece quando uma pessoa fica com a doença de Chagas? Então, de início, vai acontecer uma febre, a pessoa vai ter um inchaço no olho, vai acontecer um inchaço também e vermelhidão no local onde ocorreu a picada, mal-estar, fadiga e outros sintomas também. Esses são os principais, os iniciais. Na fase crônica que nós chamamos, ele já vai aparecer insuficiência cardíaca, aumento do diâmetro do esôfago e algumas cardiomiopatias, batimentos cardíacos irregulares e tudo mais. Porque o que que acontece? Todas as vezes que esse inseto ele pica e ele passa o Trypanosoma cruzi, que é de fato o parasita, esse parasita, ele cai na corrente sanguínea, e no momento que ele cai na corrente sanguínea, o local onde o Trypanosoma cruzi se instala é no coração, né? Ele vai ficar no sangue também, mas o lugar preferido dele é o coração. Então, vai acontecer várias cardiopatias, né? E vai acontecer onde essa pessoa, com o tempo, vai ficar com uma insuficiência, né, cardíaca, porque é o local onde o barbeiro se instala, ok? Então, o que que a gente pode fazer para prevenir essa doença? Então, nós temos que fazer o controle dos insetos com inseticidas, melhoria nas construções rurais, já vou explicar por quê. E, infelizmente, não existe vacina para o mal de Chagas. Ela é uma doença que, infelizmente, precisa ser evitada, ok? Quando a gente fala de melhoria das construções rurais, é porque o bicho barbeiro, né, esse inseto vetor da doença, o local que ele mais gosta de morar são em casas de pau a pique, aquelas casas de barro, né? Então, as pessoas de zona rural, antigamente tinha muito isso, né? Aqui no estado de São Paulo. Hoje já diminuiu bastante. Mas dependendo do estado do nosso país, ainda tem muitas casas de pau a pique, né? Eles levantam a madeira e aí entre uma madeira e outra eles jogam o barro, faz aquele barro, né? E no meio desse barro, o barbeiro ele faz moradia. Então dificilmente você vai vê-lo, né? E ele tem hábitos noturnos. Então, quando a gente dorme, que eles saem de dentro das casas. Então, evitar, né, o uso desse tipo de construções, ok? Mas, infelizmente, não é todo mundo que consegue fazer uma casa de alvenaria. A doença de Chagas é uma doença endêmica do nosso país devido
essa presença, né, de algumas comunidades e pessoas ou alguns estados que precisam morar nessas casas de pau a pique, não tem condições de fazer uma casa de alvenaria, e isso aumenta a chance do vetor, daquele que transmite a doença, passar essa doença para as pessoas que vivem ali, né? Então, é uma doença que acomete muito a população que vive na zona rural, mas pode acometer qualquer pessoa, ok? Aqui, pessoal, vai começar uma parte que eu fiz uns resumos para vocês. Então, vamos lá, ó. Doença de Chagas, o nome científico do protozoário é o Trypanosoma cruzi. Ele vai provocar a doença chamada de doença de Chagas. As zoonoses são animais silvestres e domésticos. Várias espécies de animais silvestres, macaco, tatu, morcego, preguiça, cachorro, gato, todos esses indivíduos podem ser acometidos pelo Trypanosoma cruzi. É uma doença de zona rural e urbana por conta do desmatamento, no caso da zona urbana, e a migração do mosquito. Zona rural devido à casa de fato, como eu mencionei para vocês, aquela casa de pau a pique. É uma doença endêmica do nosso país, então, infelizmente, é algo que vai acometer milhões de brasileiros. O vetor, aquele que passa, aquele que transmite a doença, é um inseto. O nome vulgar dele é o barbeiro, né? O hospedeiro definitivo pode ser vários tipos de vertebrados, inclusive nós seres humanos. O hospedeiro intermediário da doença é aquele que vai levar o tripanossomo, que é o vetor, que é o chamado de barbeiro, né? A transmissão é vetorial na maior parte das vezes, né? Não pela picada do mosquito, mas pela defecação deste próximo à picada. O ato de coçar arrasta as fezes para o local da picada, adentrando a circulação. Então, essa é a principal tipo de transmissão. O mosquito pica, defeca, a gente coça e esses tripanossomas penetram pela nossa pele e caem na circulação. Existe como pegar oralmente, pela ingestão de alimentos contaminados, como açaí, cana-de-açúcar. Pode passar via placenta, transmissão congênita. Então, a mãe está grávida, tem doença de Chagas e acaba passando isso para o bebê via placenta. Infelizmente, pode acontecer via transplante e transfusão, por isso a seriedade na hora de doar um sangue ou na hora de buscar aí melhorias para a qualidade das transfusões, né? Não só de sangue, mas como de órgãos, né? E aí nós chamamos de transplantes e acidentes de laboratório. Mas aí são acidentes, né? Raro acontece. Então, vamos conhecer um pouquinho sobre a morfologia dele, né? Então, existem algumas formas evolutivas. A mastigota, forma intracelular e imóvel. Ele é esférico, ele tem um material genético, ele infecta o músculo, o tecido muscular, o tecido epitelial e também os neurônios. E eles são macrófagos. Ocorre em hospedeiro definitivo. A forma reprodutiva por divisão binária, chamada de assexuada. Então, nós temos aí algumas imagens para vocês darem uma observada. O tripamastigota, a forma extracelular e imóvel, que aí vai ter os flagelos,
Ele é alongado, cinetoplasto na parte anterior, oposta ao flagelo. Teria aí um núcleo central, tem uma forma que ele já infesta, né? Ele vai ser infestante. Vai ocorrer no hospedeiro definitivo essa forma, e tem uma membrana ondulante, e ele é totalmente revestido. E o próximo, que é o que nós chamamos de epimastigota, a forma não que é só existe no barbeiro, ele é móvel, um organismo alongado, a forma dele é extracelular, também com núcleo central. O cinetoplasto mais próximo ao núcleo. A forma do parasita, o tubo digestório do vapor, do vetor. Ocorre em hospedeiros intermediários. A membrana ondulante só na metade do parasita. E a sua forma reprodutiva é por divisão binária, assexuadamente. Então, aqui nós temos algumas formas que nós podemos encontrar o tripanossoma, tudo bem? A forma infestante, que é aquela que vai trazer vários prejuízos para dentro do nosso corpo, é a tripomastigota, ok? Que é o tripanossoma propriamente dito, que tem aí na imagem, dentre as duas imagens, a que se encontra do lado direito, ok? Aqui nós temos alguns ciclos importantes, né? Para que vocês possam usar isso como um resumo, para que vocês possam ter algo de interessante aí para fixação. Então, vamos lá. Vamos começar o ciclo aqui, né? Barbeiro pica e defeca. O tripamastigota entra pelo buraco da picada. No momento em que ele entra pelo buraco da picada, nós vamos aqui para a direita, ó. O tripamastigota invade as células. Primeiro, os fagócitos. Segundo, outros tipos de célula. E aí eles se transformam em amastigotas, multiplicam-se, transformam em tripamastigotas e estouram as células. Olha só. Então ele entra de um jeito e aí sim depois ele vai sair. Essas tripomastigotas são ingeridas durante a picada. Eles transformam-se em epimastigotas no estômago e intestino do barbeiro. Vão se multiplicar e vão para o resto, transformando-se em tripomastigotas. E assim o ciclo se recomeça, ok? Então, existe aí, entre o barbeiro e o homem, na formação do Trypanosoma cruzi. Então, os ciclos, eles se completam, ok? Aqui nós temos algumas informações que são importantes, tá? Então, relembrando, o barbeiro fêmea pica uma pessoa contaminada e ingere as formas da tripomastigotas, que possui maior motilidade. Lá dentro do barbeiro, ele muda de forma evolutiva para a epimastigota, e no tubo digestório ele vai se reproduzir. Além de ser liberado nessas fezes, volta a ser tripomastigoto, que é a forma liberada ao ambiente, ok? Após a picada do barbeiro, este vai liberar as fezes próximo à picada. Quando a pessoa coça, estas fezes entram na circulação sanguínea. Os tripomastigotas, que são parasitas dos tecidos e macrófagos, neste último, que são os macrófagos, é formado o fagolisossomo. Dessa forma, ele vai utilizar o macrófago como reservatório para se reproduzir. E lá ele começa todo o processo de reprodução. Vai se transformar em amastigota antes de se reproduzir. Antes da lise, da ruptura dos macrófagos, eles se transformam em tripomastigota novamente
que se explode e o parasita é outros tecidos, ok? No início da infecção, ocorre maior carga parasitária. Então, no começo, vai fazer isso de uma maneira mais rápida. Depois, melhora um pouco. Existem duas fases da doença: a fase aguda e a crônica. A aguda é que ela é um pouquinho assintomática. Nós temos aí um período de incubação do tripanossoma de 5 a 10 dias. E aí vai acontecer alguns sintomas inespecíficos, como febre, dores nas articulações, diarreia, vômito, certo? No momento que vai ocorrer a inoculação, vai ficar ali avermelhado, né, no local da picada, que é um sinal, né, de que a gente chama de romanã. É um inchaço na conjunta ao coçar o olho, arrastando as fezes para o local. Depois nós temos a fase crônica, que é aquela fase onde a pessoa vai começar a ter problemas de coração, né? E cardiomiopatias, né? Insuficiência cardíaca, arritmia, cardiomegalia, essa forma digestiva também, que é o megacólon e megaesôfago, que ele vai inchando, né, o esôfago da pessoa. Então, nós temos a forma mista, que pode acontecer os dois, que vai acontecer problemas cardíacos e problemas digestórios. Então, o tripanossoma, ele é uma doença que, infelizmente, não tem cura, tem tratamento, mas não cura. E é necessário o acompanhamento, não tem como fazer transplante, tirar esse coração e colocar um outro, porque o tripanossoma, ele é microscópio e ele, no momento que você tira o coração, ele pode estar em outras partes do corpo, na corrente sanguínea. E aí, nesse momento, a hora que você coloca um coração novo, né, ele vai acometer o coração novamente. Então, não adianta fazer transplantes de coração. É uma doença que a pessoa precisa conviver com ela, vai trazer muitos prejuízos para a vida dela, ela vai conseguir alongar a vida dela por mais tempo, mas infelizmente não tem muito o que fazer, né? É uma doença que não tem cura, ok? Então, hoje nós falamos sobre um protozoário flagelado, que é o Trypanosoma cruzi, e esse protozoário, ele causa uma doença chamada de doença de Chagas. E a doença de Chagas acomete milhões de brasileiros. É uma doença endêmica do nosso país. Por quê? Porque o vetor da doença, que é o barbeiro, ele tem muito, né, no Brasil, e infelizmente existem muitos lugares do nosso país onde as pessoas ainda vivem, né, com aquelas casas de pau a pique, que é um lugar propício para o inseto viver, ou de fato, muita devastação da área verde, onde os insetos, os barbeiros não têm para onde ir, eles acabam invadindo a cidade. Então, isso também pode acontecer, ok? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Muito obrigado pela participação de todos e até a nossa próxima aula.